Você já se sentiu como se estivesse gritando para o céu, mas ninguém estivesse ouvindo? Já olhou ao redor, viu tanta injustiça, tanta maldade, e se perguntou: Deus, onde o Senhor está no meio de tudo isso? Se a sua resposta é sim, então você precisa conhecer a história de um homem que sentiu exatamente a mesma coisa. Ele não era um rei, nem um general, mas um profeta com um coração pesado e perguntas que queimavam em sua alma. O nome dele era Abacuque, e sua história é um dos diálogos mais honestos e crus de toda a Bíblia. Imagine viver numa época de caos total. O povo de Judá, a nação de Abacuque, tinha virado as costas para Deus. A corrupção corria solta. A violência estava em cada esquina. E os líderes, que deveriam proteger o povo, eram os primeiros a explorar os mais fracos. Era um cenário desolador. E no meio de tudo isso estava Abacuque, um homem justo, que via tudo e sentia seu coração se partir. Ele não conseguia ficar calado. Ele sobe em sua torre de vigia imaginária e começa a clamar a Deus. Ele não usa palavras bonitas ou formais. Ele grita, ele questiona. Até quando, Senhor, clamarei por ajuda e não me ouvirás? Até quando gritarei a ti, violência, e não salvarás? É uma pergunta que ecoa através dos séculos, não é mesmo? Quantas vezes nós mesmos não fizemos essa pergunta, olhando para as notícias ou para as dificuldades da nossa própria vida? Abacuque estava no limite. Ele via a lei sendo ignorada, a justiça sendo pervertida. E a resposta de Deus, quando finalmente chega, é chocante. É o tipo de resposta que faz você pensar: espera, eu ouvi direito? Deus diz a Abacuque: olhe entre as nações e veja, espantem-se e admirem-se. Pois realizarei em seus dias uma obra que vocês não acreditariam se lhes fosse contada. Que obra seria essa? Deus revela que está levantando os babilônios, um povo conhecido por sua crueldade, ferocidade e impiedade. Eles eram a superpotência militar da época, implacáveis e arrogantes. Deus ia usá-los como seu instrumento de juízo para punir o povo de Judá por seus pecados. Agora, tente se colocar no lugar de Abacuque. Ele clama a Deus por causa da injustiça do seu próprio povo. E a solução de Deus é trazer um povo ainda mais injusto e violento para resolver o problema? Isso não faz sentido. A confusão de Abacuque se transforma em um protesto ainda mais profundo. É a segunda grande queixa dele. Ele diz a Deus: Senhor, tu és santo desde a eternidade. Teus olhos são puros demais para contemplar o mal. Não podes tolerar a opressão. Então, por que toleras esses traidores? Porque ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos do que eles. Abacuque está basicamente dizendo: ok, eu entendo que meu povo precisa de correção, mas usar os babilônios, eles são muito piores. É como apagar um pequeno incêndio com uma bomba atômica. Ele acusa Deus de tratar os homens como peixes no mar, que são apanhados sem distinção por uma rede cruel, a rede do exército babilônico. Para Abacuque, a solução de Deus parecia uma contradição com o próprio caráter de Deus, que é justo e santo. E aqui está um dos momentos mais poderosos do livro. Depois de lançar todas as suas dúvidas e frustrações diante de Deus, Abacuque não vai embora. Ele não desiste. Ele diz: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele espera, em silêncio, com o coração aberto e a mente atenta. Ele fez sua parte. Ele foi honesto com Deus. Agora, ele confia que Deus também será fiel em responder. Isso nos ensina uma lição incrível sobre a oração. Oração não é só falar, é também saber ouvir. É ter a coragem de esperar pela resposta de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. E a resposta de Deus vem. Uma resposta que se tornaria uma das frases mais famosas e importantes de toda a Escritura. Deus diz a Abacuque para escrever a visão, para gravá-la em tábuas de forma que todos pudessem ler facilmente. A visão era sobre o futuro, sobre o juízo que viria sobre os babilônios também. Sim, eles eram o instrumento de Deus, mas eles também seriam julgados por sua própria arrogância e crueldade. A justiça de Deus, no fim, alcançaria a todos. E no meio dessa revelação,
Deus entrega a chave para a sobrevivência espiritual em tempos de crise. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos parar um pouco aqui. O justo viverá pela fé. Essa pequena frase é o coração da mensagem de Abacuque. Em meio ao caos, à incerteza, à aparente vitória do mal, a única coisa que nos sustenta não é o entendimento completo dos planos de Deus, mas a fé nele. Fé no seu caráter, fé na sua soberania, fé que mesmo quando não vemos, ele está no controle, e seu propósito final é bom e justo. É um chamado para confiar, não nas circunstâncias, mas no Deus que está acima das circunstâncias. Enquanto o arrogante confia em sua própria força e cai, o justo encontra vida, estabilidade e esperança ao se firmar em Deus pela fé. Depois dessa revelação, algo muda drasticamente em Abacuque. Sua queixa se transforma em um hino de louvor. O terceiro e último capítulo do livro não é mais um questionamento, mas uma oração poderosa, um poema que celebra a majestade e o poder de Deus. Abacuque relembra os grandes feitos de Deus no passado. Ele fala sobre como Deus libertou seu povo do Egito, como abriu o Mar Vermelho, como o sol e a lua pararam no céu. Ele recorda a história para fortalecer sua fé no presente. Ele está dizendo: se Deus fez tudo isso no passado, Ele tem poder para me sustentar agora, não importa o que aconteça. E então, ele chega ao clímax de sua jornada de fé, com uma das declarações mais extraordinárias de confiança em toda a Bíblia. Ele olha para o futuro sombrio que o aguarda, a invasão babilônica, a destruição, a fome, e diz: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, mesmo que as ovelhas sejam cortadas do aprisco e não haja gado nos currais. Ele está pintando o pior cenário possível, uma falência total da economia, a perda de tudo o que garante a sobrevivência. E o que ele faz? Ele se desespera? Ele amaldiçoa Deus? Não. Ele conclui: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Essa é a grande lição de Abacuque. A nossa alegria e a nossa força não devem depender das circunstâncias externas. Não dependem de um bom emprego, de uma conta bancária cheia, de saúde perfeita ou de um mundo em paz. A verdadeira alegria, a alegria inabalável, vem de uma fonte interna, nosso relacionamento com Deus. Abacuque nos ensina que é possível ter alegria no meio da perda. É possível ter paz no meio da guerra. É possível ter esperança no meio do desespero, porque a nossa alegria não está no que Deus nos dá, mas em quem Deus é. Ele é a nossa salvação, a nossa fortaleza. A história de Abacuque é uma jornada. Começa com a confusão, passa pelo protesto honesto, aprende a esperar em Deus e termina em adoração e confiança inabalável. Ele nos mostra que não há problema em ter dúvidas, em fazer perguntas difíceis a Deus. Deus é grande o suficiente para lidar com a nossa honestidade. O importante é não nos afastarmos dele em nossas dúvidas, mas nos aproximarmos como Abacuque fez, esperando por sua resposta e escolhendo confiar nele, não importa o que aconteça. Então, da próxima vez que você se sentir como se estivesse gritando para um céu silencioso, lembre-se de Abacuque. Lembre-se de sua jornada da dúvida à adoração. E saiba que o mesmo Deus que encontrou Abacuque em sua torre de vigia, também quer encontrar você aí onde você está, para te lembrar que mesmo no caos, o justo viverá pela fé. Mas a história não termina completamente aqui. Abacuque profetizou a queda do Império Babilônico, e essa queda foi um dos eventos mais espetaculares da história antiga, envolvendo um rei arrogante, uma festa profana e uma misteriosa escrita na parede. Como exatamente Deus cumpriu sua promessa de julgar os babilônios? Essa é uma história cheia de suspense e reviravoltas que vamos explorar no nosso próximo vídeo. Você não vai querer perder. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder a continuação dessa história incrível. Fique com Deus e até a próxima.